Vindo do coração de Deus está no nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira epístola universal do apóstolo São Pedro. A minha Bíblia está escrita assim. Primeira epístola universal do apóstolo São Pedro. 1 Pedro, né? Capítulo 1, a partir do versículo 13, exortação à santidade. Encontraram? Primeira Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo, começando do versículo 13. Está na Bíblia, irmãos. Vou ler o primeiro versículo. Cada irmão pode ler um versículo. Fica melhor. 1 Pedro 1, primeiro. Versículo 13, começando. 13. Amém? Vou começar a ler. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de Deus. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós. Vamos falar juntos? Vamos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra entre vós que evangelizar. Amém, irmão? Amém. Vou louvar o Senhor com os hinos. Glória a Deus. O nosso cantor. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de é. Ó meu mestre poderoso, forte eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu com
que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos nesta hora te agradecer os momentos já passados na tua casa de oração, onde já lemos a tua palavra, te louvamos nesta hora, Pai amado. Abençoa o teu servo, que gosta muito de louvar o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, dá-nos cada dia saúde para poder continuar louvando ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem cuidado dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor. Abençoa a tua igreja, derrama sobre o teu povo as tuas bênçãos cada dia. Esta é a nossa oração e assim fazemos. Agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu li esse texto. Eu gosto das cartas do apóstolo São Pedro. Não sei porquê, mas eu sempre gostei. Porque eu conhecendo Pedro através das Escrituras, e parece que é um homem que gostava muito de estar junto do Mestre, querendo saber as coisas de Deus. Então, eu procurei ler sempre as cartas dele, pequenas cartas, né, que são. Mas ele deixou para nós, nesta noite, exortação à santidade, quando ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vós ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Meus irmãos, ser santo, aí o mundo ouve uma palavra dessa proferida por nós, por algum de nós. Você é santo depois que bebeu tanta cachaça e fez isso, fez aquilo, se diz santo. Realmente, fizemos lá atrás, foi perdoado, porque nosso Deus nos perdoa. Com certeza absoluta, que está na Bíblia. Mas ele diz: portanto, cingidos os vossos lombos do vosso entendimento. Meus irmãos, nós fizemos muitas coisas erradas. E eu fui um deles. Não podia ser diferente. Mas quando eu conto sempre uma pequena história que se passou na minha vida, eu com 3 anos caí no fogo. Fiquei sem o dedo do pé esquerdo, que eu não tenho nenhum. Mas eu me calço, eu sei fazer o que eu uso, né? Então eu ando sem ninguém perceber. E esse problema que eu tive não me empatou nunca do meu crescimento. Não me empatou de jogar futebol, de correr, de brincar. Foi igual, só retardou um pouco a vida. Porque eu voltei a andar com 6 anos. Mas aqui eu estou. Graças ao nosso Deus, porque Ele me preservou. Nós éramos 8 filhos. A minha mãe criou-os quase sozinha. Mas, irmãos, andei por esse mundo grande, como dizem, e me tornei um filho de Deus. Por quê? Porque Ele me chamou. Assim como Ele chamou os irmãos. Ele me chamou depois de 37 anos vivido nesse mundo. Aprendi muita coisa, aprendi. As melhores coisas que eu aprendi, eu guardei para mim. E as outras eu deixei para lá. Por isso que Deus me preservou a minha vida. Assim como Ele guardou a vida dos irmãos. E eu fui um dos abençoados. Porque eu andei esse tempo todo nesse mundo, como já disse,
mas eu tinha na minha mente que eu ia um dia trabalhar e viver uma vida como seria a vida hoje também, ter uma família. Então, irmãos, nós quando conhecemos esse Deus nos chamou, Ele nos separou para a sua obra. Irmãos, eu aceitei Jesus Cristo depois do casamento, uns 37 para 38 anos. Daí para frente eu comecei a procurar estudar, andar na presença de Deus. Um mês, um ano e meio, eu fui chamado para o corpo diaconal, e lá no estado do Rio a gente estuda durante um ano inteiro. Nós éramos 20, a igreja grande, e eu estava no meio desses 20. E graças a Deus cheguei até aqui, nessa igreja, quando depois de 6 anos que eu morei lá no estado do Rio, eu voltei para Portugal, conheci esta casa do Senhor, e aqui foi recebido. Irmãos, Deus, Ele escolhe os seus. Ele não escolheu porque era melhor, não. Ele me escolheu porque eu não sabia nada, eu não me conhecia. Eu precisava me conhecer. Então, Ele me chamou também por causa da minha esposa, que ela já conhecia Cristo. Só que ela ficou distante dele. Também não tinha sido passado pelas águas, mas por causa dela, ela me chamou. Nós vamos criar os nossos filhos. Nós não vamos criar os nossos filhos no mundo com esses nossos amigos. Tinha um casal de filhos pequenininhos, como muitos fazem hoje, nós sabemos, davam cerveja para as crianças, botavam na mamadeira, todo menino lourinho, ela ficou sabendo e ela viu muitas vezes, que era bem do lado. Meus irmãos, que tristeza. Daí a nossa vida mudou. Quando nós fomos lá para Caxias, nós já íamos com a mente já em Deus. Porque um dia nós aceitamos na sala da nossa casa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Daí para frente mudou a nossa vida. Como já disse, chegamos lá e fomos recebidos numa igreja, como se chama, num templo, lá escrito do lado, Templo Batista. E meus irmãos, lá nós crescemos, aprendemos e voltamos para o Vidigal. Estava trabalhando na Urca, uma sexta-feira ela chegou lá, ela sempre ia lá comigo, aí ela disse para ele, vamos no Vidigal, porque nós não vamos ficar lá. Aí nessa mesma hora nós pegamos um ônibus, não sei que condução foi, sei que nós chegamos aqui de noite. Falamos com o moço que era dono daquela propriedade toda, ele disse, olha, a casa que vocês moraram está desocupada. É só voltar. Irmãos, como Deus faz com aqueles que Ele ama. Ele fez aquilo não porque eu era bonzinho, mas porque Ele queria, Ele me amava minha esposa e meu filho, já estava nascido. Mais ou menos 5 anos de nascer. Veio para cá, para esta casa. Hoje eu tenho a honra de falar desse púlpito aos irmãos. Já falei outras vezes também. Mas aquilo que ficou na minha mente, as cartas de Pedro. Essas cartas me chamaram muito a atenção. Ele diz no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Nós fomos chamados para sermos santos, né? A Bíblia está falando a nós. E se invocais por Pai
aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nós somos peregrinos. E eu já viajei até mais, né? Porque eu fui de um estado para o outro, do outro para o outro. O terceiro é o Rio de Janeiro. São coisas maravilhosas que Deus faz conosco. Irmãos, trabalho. Quando cheguei no Rio, numa semana, na outra eu comecei a trabalhar. Só fiquei sexta e sábado. Segunda-feira comecei a trabalhar. Fui convocado para trabalhar. Vim para o Rio com um emprego. E desse emprego gerei outros, fui caminhando até cheguei hoje. Já caminhei tanto que já cheguei a mais de 80 anos, né? Isso, meus irmãos, eu penso para mim, é um privilégio ser, ser velho, é um privilégio, porque todos os dias eu pego a van ali, perto da farmácia, só vejo eu, como velho, só eu mesmo. Eu passo a vista, vejo na fila, olho para trás, não tem nenhum. Aí eu fico imaginando, sou eu que trabalho nessa idade. Como Deus é maravilhoso, porque só eu que trabalho, Ele me deu esse privilégio de trabalhar, de continuar fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, trabalhar na minha profissão. Por isso eu comecei a aprender essa profissão menino. Na minha adolescência já trabalhava. Irmãos, Deus nos chama. Deus me chamou porque Ele precisava que eu ficasse diferente, ficasse pessoa diferente, se tornasse filho seu, que eu não era, eu só conhecia de ouvir falar, mas comecei a ler as palavras da Bíblia e isso me fez conhecer melhor Jesus Cristo, o dono da vida. Irmãos, é um privilégio muito grande e eu e a minha família, nós formamos uma família com 3 filhos, nós dois fizemos, era de 5 pessoas. Fomos membros dessa igreja, os 5, cantamos desse lado do coral, os 5. Isso é um grande privilégio, irmão. Só aquele que Ele chama e ama é que Ele faz isso. Nossa família foi apresentada várias vezes aqui. A família que trazia a chave da porta da frente da casa. Aos meninos, graças a Deus. Isso me dá alegria. E eu sirvo esse Deus. Continuo servindo. Porque sair do Vidigal vai ser muito difícil. Embora tenha aquela escada que a gente fica um pouco cansado. Mas os degraus até que não são distantes muito um do outro. Mas eu continuo servindo esse Deus, morando naquela onde moro. Consegui fazer uma casa. Eu podia fazer não, mas Deus me deu o poder material de fazer aquela casa. Os jovens daquela época me ajudaram, todos eles me ajudaram. Cavando um buraco. Foi lá da fundação até em cima. Laércio já conhece aquela casa. Hoje a casa está com quase um sobrado, porque está se levantando o segundo piso lá na parte de cima. Então, irmãos, são alegrias que Deus nos dá, nos faz alegrarmos, porque a gente serve um Deus que pode tudo. Mas ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Eu recebi tradicionalmente e me fiz quase um católico. Mas aí eu não parei em casa, só ia para lá e para cá. Não consegui me transformar. Mas, irmãos, hoje eu posso dizer que eu
vivo em Deus. Posso dizer que eu falo de Jesus Cristo, aqueles com que eu viajo todos os dias, tanto para ir como para voltar. E no lugar que eu trabalho, eu tenho o privilégio de a minha passagem sempre paga para me voltar. Eu não acho nem questão para voltar para trás. Porque Deus me olhou lá naquela loja, todo quase caindo nas prateleiras. Mas foi reformada e está praticamente nova. Porque eu fiquei trabalhando, só eu e o dono da loja. Ele trabalhava só 2 dias da semana. Um dia eu falei isso. Eu vou amanhã, qualquer hora, eu vou fechar, baixar a porta e ir embora. Chega. Mas Deus ouviu, no outro dia mandou a nora e o neto. Daí começou a coisa melhor. Se resolveu tudo, sem briga, sem discussão, sem nada. E hoje eu estou, graças a Ele. Quem já foi lá, foi só ninguém daqui. O pastor passou lá, mas ainda não estava pronto. Mas, pastor, hoje está pronto. Você lá algumas vezes, mas eu o velho estava vivo ainda. Mas o que eu sou lá hoje? Eu sou o mestre da loja. Porque eu estou ensinando aquelas moças que lá trabalham. E eu já ameacei um dia, qualquer hora eu vou embora. Não. Todas elas falaram para ele passar a boca, ela não se enjoou. Então Deus, Ele faz com a gente assim, Ele dá a melhor coisa. E nós, muitas vezes, somos desobedientes, né? Falamos, fazemos, muitas vezes respondemos para as pessoas, às vezes eu respondo, quando começa a mexer muito comigo, mas aí, irmãos, são coisas que é da matéria, não é do Espírito. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos melhores. Mas Ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Jesus foi manifestado por amor de mim, por amor dos irmãos cristãos, por amor daqueles que estiveram conosco, foram e não voltaram. Esse mesmo amor Ele tem pelas pessoas. Ele continua esperando a volta deles. E uma dessas pessoas é minha filha mais nova. Os irmãos, nas suas orações, lembre-se dela. Maria Angélica. Então, irmãos, o que muitas vezes entristece o nosso coração. Já nem tanto pelo que Deus chamou, porque Ele não queria mais que ele ficasse nesse mundo. Então Ele chamou, levou para si. Mas Ele serviu-se Deus um bom tempo, 24 anos da sua vida. E hoje eu posso dizer, Ele está por Deus, porque Deus o chamou para si. Mas a palavra de Deus continua nos falando, diz assim, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse sem Deus, purificando a vossa alma na obediência, na verdade, para o amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmãos, é muito difícil isso. Deus nos pede, mas nós podemos fazer. Só que é tão difícil, mas quem nos faz adquirir esse amor é Deus. É só nós pedirmos a Ele. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de fulano. Uma vez o meu patrão falou comigo, disse assim,
Eu não gosto de fulano, o cara que é dono de uma loja lá perto. Se você já fez o que para você? Ah, mas ele é chato e tal, não ligar nisso. Se você não gostar, fique calado, não fale. Porque não é bom falar. Tem pessoas, em vez eu sempre falava muito do Evangelho, mas quando ele via que eu estava muito, aí ele sabe o que ele fazia? Ele se levantava, aí ele ia para a rua. Irmãos, mas Deus é tão maravilhoso que o levou, porque ele não se cuidou. Também, no dia daquele enterro, a esposa dele queria que a nora dele ligasse para mim desde 5 horas da manhã. Então ele morreu aí no hospital da Lagoa. Mas eu fui, depois que eu cheguei, foi um domingo. Depois do culto que eu cheguei em casa, eu recebi o recado. Eu disse, olha, para você ir, o enterro é 4 horas. Cheguei lá 4 e pouco. E ela exigiu, eles exigiram que eu fosse lá, a família, para fazer o procedimento do enterro. Mas, irmãos, eu fui apresentado à família inteira, e os conhecidos, os amigos, todos, eu tive que falar com todos que estavam lá. Porque eu era conhecido de todos, irmãos. Mas Deus é muito bom, demais, Deus é maravilhoso. Porque Ele tirou aquela pessoa, eles renovaram todo o comércio, ficaram responsáveis por tudo, e o comércio está assim. Tem fila todo dia para ir apanhar, para ir deixar. Olha, irmãos, coisas maravilhosas são coisas de Deus. O único comércio que tem fila é lá e é a loteria. Você vê como Deus atua na nossa vida. E eu tenho a oportunidade de falar. De vez em quando eu falo de Cristo. E as 2 meninas, a tia e a sobrinha, elas gostavam de um palavrão. Comecei a ouvir aqui. Eu conversei com outra, que a minha conterrânea era lá do Maranhão, eu disse, olha, eu conversei baixinho com ela, para mim não chamar ninguém a atenção, né? Eu conversei baixinho, ela disse, mas no comércio, pessoal carioca, tudo é assim, tem um carioca, tudo não, né? Ela disse que carioca, todos eles são assim, palavrão. Quem trabalha no comércio, então, mas ela conversou com elas. Olha, quando sai algum, desculpa, Deus, ele cuida de nós, pode a gente estar em um lugar pior que seja, mas Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado dos irmãos, eu sei que Ele tem cuidado. E nós, muitas vezes, é que somos aquelas pessoas que não prezamos aquele amor que Deus tem por nós. E esse amor, meus irmãos, não temos capacidade para distribuir amor, mas Deus nos dá capacidade para isso. Nos faz porque nós amamos. Eu não saio de lá sem receber um abraço dela, se ele tem que sair, eu tenho que esperar, se estiver no banheiro. Então, esse amor que eu tenho, eu sou José, eu amo o Senhor, eu também amo você. Por que não? Então, irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca esperou. Eu, no final da minha vida, eu nunca esperei continuar trabalhando e ter pessoas que cuidam de mim. Elas cuidam de mim, pastor. Cuidam de mim, graças a Deus por isso. A princípio elas veio me deixar umas 3 vezes aqui, no carro deles. Agora eles me dão um dinheiro tudo tá. Embora, chega ali, aqui. Sobrou, se não sobrou. Nunca faltou, sempre sobra. Mas, irmãos, é uma alegria estar falando, estar contando parte da minha vida, falando do amor de Deus, de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.
Nós só vivemos bem porque nós amamos Jesus Cristo, aceitamos a sua palavra, ouvimos, participamos, falamos, convidamos as pessoas que são nossas amigas, ouvem de nós a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Nós temos o tempo necessário para falar desse amor que Jesus colocou em nós, no nosso coração. Mas nós não merecíamos, não. Porque nós somos falhos, irmão. Mas pelas suas misericórdias é que Ele nos mantém de pé. Pelas suas misericórdias é que Ele nos dá o que nós necessitamos. Ele não nos dá aquilo que nós não necessitamos, que nós queremos muitas vezes, mas Ele dá aquilo que Ele quer e Ele acha que aquilo que nós precisamos. É o trabalho, é a saúde, é o ir e vir todos os dias. São coisas que Ele nos dá, mas porque Ele sabe que nós necessitamos. Os irmãos já pensaram, eu vim do Jardim Botânico, descer ali na Ataúfo, na entrada daquele ônibus que vem de lá e ali na Ataúfo. Desci ali, caminhava até na subida, onde tem aquele ponto de ônibus. Agora, para entrar no ônibus aqui era o negócio. Aí os pés começaram a doer, eu disse, vou sair, vou deixar. Mas Deus me ouviu, não permitiu que eu saísse. Depois comecei, não usei remédio nenhum, acabou as dores dos pés, quando eu parei de caminhar esse pedaço todo. Mas, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e vocês que aqui estão. É uma alegria para nós. E temos lugares mais elevados do que os irmãos. Mas qualquer um de vocês pode vir até também um dia anunciar. Falar de Jesus Cristo, que é uma maravilha. Pastor, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Alegria de estar. Dias moram no coração, né? Os internautas que vão ouvir essa mensagem. O Dias tem 80 e quantos anos? Vou fazer 84 agora em julho. 84 e ele é sapateiro. Ele falou da profissão, que não é só pra gente aqui, outras pessoas vão ver essa mensagem. Vamos ficar de pé e vamos louvar, encerrando esse culto aqui. Leva tu contigo o nome. Nome de pessoas, fica aqui, Dias. Depois da peça você presta. Vamos lá? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo e a luz. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo e Quarta estrofe. nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, em luz de Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta mensagem tão preciosa aos nossos corações, que nos convida, ó Pai, ao caminho da santidade, como bem falou o teu Filho, usando aqui o livro de Pedro. Que tu estejas, ó Pai, abençoando ricamente a vida do nosso diácono José Dias, a sua casa, a sua família, e muito obrigado por toda a nossa igreja. Nós te somos gratos, Senhor, pelas bênçãos dos céus,
derramado sobre nós. Apesar de não merecermos nada, Tu és fiel, Tu és santo e Tu és Senhor. Por isso, Pai, aceita, Pai, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, o nosso agradecimento. Dê-nos uma semana abençoada. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. E receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que as consolações inefáveis do Espírito Santo repouse sobre a igreja de Deus, o arraiar de Deus, disperso por toda a face da terra, todo Israel, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Dias, mais uma vez, por esta mensagem.